Hallo, ihr Lieben! Hoje a gente vai fazer uma aula de gramática e a gente vai falar sobre o caso genitivo. Antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: o alemão ele é uma língua de casos, é uma língua organizada por casos. Isso significa que se você não sabe o que são casos, se você nunca ouviu falar disso, tá errado. Se você já está estudando alemão e não sabe o que são casos, você está com uma dificuldade aí basal e você precisa resolver isso. E eu tenho a resposta para você resolver isso, que é baixar o meu livro grátis, que fala exatamente sobre os 4 casos da língua alemã, tá? Então essa é a primeira coisa, baixa meu livro grátis, vou colocar aqui o link aqui embaixo para você baixar, ler e entender, beleza? Falei isso? Falei. Então agora vamos fazer uma aula sobre genitivo. Quando a gente fala de língua de casos, tá? A gente fala, uma das coisas que quer dizer é o seguinte, no caso do alemão, que os artigos dele mudam de acordo com a função. O artigo da palavra muda de acordo com a função. Então, por exemplo, a palavra Mann. Mann é masculino, então é der Mann. Quando ele está no caso genitivo, e eu vou explicar certinho o que é isso, ele deixa de ser der Mann e ele passa a ser des Mannes. O der se torna des. E tem um S a mais que eu vou colocar no substantivo. Então, der Mann, o homem, que você aprendeu lá nas primeiras aulas, tá? Quando ele estiver na função genitiva, ele vai se transformar em des Mannes. Então, der vira des, o Mann vira Mannes. No feminino, aquilo que era die, por exemplo, die Frau, a mulher, vai se transformar em der Frau. Então, o die se torna der. Poxa, Lud, mas der era masculino, agora virou feminino? Sim. Na função aqui, que é o genitivo, que a gente vai falar sobre ela, o die vai se tornar der Frau. O neutro funciona igualzinho ao masculino, des mais S. Então, das Auto, que é uma palavra neutra, vai se transformar des Autos. Então, eu coloco, em vez do das, o des. E o S no final da palavra auto, autos, tá? E o plural vai funcionar igualzinho ao feminino, né? Eu tinha die Häuser, as casas, die Häuser, vão se transformar em der Häuser, as casas no genitivo. Então, die se transforma em der. Entendeu? Então, no masculino eu vou ter des mais S, no feminino eu vou ter der, no neutro eu vou ter des mais S e no plural eu vou ter der. E, Lud, qual que é a função disso? Quando é que eu vou usar essa loucura? Bom, uma das questões é o seguinte, vão existir determinadas preposições, tá? O que são preposições? Palavrinhas específicas, eu vou te mostrar aqui hoje 5. Depois dessas 5 palavrinhas, você vai ter que usar o substantivo, ou seja, Mann, Frau, Auto, o que quer que seja no genitivo. Então é simples. Eu vou ter 5 palavrinhas que vão exigir que isso aconteça com o meu substantivo. Que em vez de eu dizer der Mann, eu vou dizer des Mannes. Em vez de eu dizer die Frau, eu vou dizer der Frau. A primeira palavrinha dessas é wegen. Wegen significa por causa de. E quando eu usar wegen, eu necessariamente vou ter que usar o substantivo que vem depois no genitivo, com essas mudanças no artigo. Então eu digo, por exemplo, wegen des Regens müssen wir zu Hause bleiben. Wegen des Regens müssen wir zu Hause bleiben. Wegen, por causa de. Como eu quero falar por causa da chuva, e chuva é Regen, e é masculino, eu vou ter que transformar esse der Regen em des Regens. Então ficou wegen des Regens, por causa da chuva. Müssen wir, nós temos que, zu Hause, em casa, bleiben, permanecer. Então, por causa da chuva, nós temos que permanecer em casa. Preste bastante atenção que, como a gente acrescenta o S, né, vira Regens, a gente tem a tendência de achar que isso aí é plural. Não é plural não, tá? É singular mesmo. Por causa da chuva, nós temos que permanecer em casa, nós temos que ficar em casa. Qual a segunda palavrinha que vai exigir isso? A palavra trotz. Trotz significa apesar de e vai exigir o genitivo. Então, eu vou dizer, por exemplo, Valerie ist trotz des Fiebers nicht zum Arzt gegangen. Valerie ist trotz des Fiebers nicht zum Arzt gegangen. Então, a Valerie ist gegangen é o passado, né, do verbo gehen, vai significar foi. Ist gegangen é o verbo sein e depois o gegangen no final, ist gegangen foi. Então, a Valerie ist gegangen, a Valerie foi. Só que a frase é negativa, eu tenho um nicht ali no meio, né, não foi. Então, a Valerie não foi, trotz des Fiebers, apesar da febre, zum Arzt, para o médico. Então, a Valerie não foi, apesar da febre, ao médico. Apesar da febre, trotz des Fiebers, tá? Que outra palavrinha vai ter essa mesma exigência de um genitivo?
Während. Während significa durante, tá? Então, ich war während meines Urlaubs nur am Strand. Ich war während meines Urlaubs nur am Strand. Ich war, eu estive. Während, durante, meines Urlaubs, minhas férias. Né? Aqui o meines ganhou esse S porque é genitivo. Meines Urlaubs, minhas férias. E o Urlaub também tem um S no final, mas é singular, né? Em alemão aqui, apesar de férias em português ser plural, em alemão é singular. Então, eu estive durante as minhas férias, nur, somente, am Strand, na praia, tá? Então, ich war während meines Urlaubs nur am Strand. Eu só estive na praia durante as minhas férias. E duas outras palavrinhas que vão ter essa mesma exigência é innerhalb e außerhalb. Innerhalb significa dentro de, e außerhalb significa fora de. Innerhalb, dentro de, außerhalb, fora de. Então, eu digo, por exemplo, der Park befindet sich innerhalb ou außerhalb der Stadt. Então, der Park, o parque, befindet sich, se localiza, né? Befindet sich befinden, localizar-se, tá? Então, der Park befindet sich, o parque se localiza, innerhalb ou außerhalb, dentro de ou fora de, né? Dentro da cidade ou fora da cidade, der Stadt. Stadt é uma palavra feminina, die Stadt é uma palavra feminina. Como aqui tá junto com außerhalb ou junto com innerhalb, ele vai pedir dativo, e o feminino dativo é der, então por isso der Stadt. Sacou? Então basicamente é isso, eu vou ter essas palavrinhas wegen, trotz, während e innerhalb, außerhalb. Junto delas, o meu substantivo vai ter que estar nesse formato que eu coloquei aí em cima para vocês. O masculino des mais s, o feminino der, o neutro des mais s e o plural der. Isso é a regra, tá? Uma coisa muito importante dizer é que muitas vezes a gente usa isso muito mais na língua escrita. Chega na língua falada, os alemães mesmo, os nativos mesmo, tá? Comumente usam, ao invés de genitivo, um outro caso que se chama dativo. Isso está errado de acordo com a gramática. Eu não vou explicar o caso dativo não, mas se você já conhece, ou se você já leu meu livro grátis, você já sabe. Isso está errado de acordo com a gramática, tem que ser genitivo. Eu falo usando genitivo, eu falo corretamente, tá? Mas alguns nativos vão falar errado, é ok, é normal, mas na hora de escrever, necessariamente genitivo, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, uma gramática aí bem raiz. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!